esta é a sessão de número 3, a recompensa de la honra. E o tema de hoje é honrando la autoridade. Para isso vamos a regressar a Mateus capítulo de número 10. E se você quer, também você pode já deixar Romanos capítulo 13 marcadito aí em tu Bíblia, porque vamos a necessitar também de este texto. Pero antes, permita-me fazer aqui um pequeno repasso sobre como hemos chegado a Mateus capítulo de número 10. O Senhor ha usado a seu servo Juan para instruir-nos e animar-nos a que nós tenhamos uma recompensa completa, porque o Senhor deseja bendecir de forma plena, total e completa a seu povo. E também hemos visto como algumas pessoas puderam alcançar o todo de Deus para suas vidas, não somente a recompensa que está destinada a los servos del Senhor, a los santos e a los justos em um tempo venidero, en el tribunal de Cristo, mas também hemos podido ver como por Provérbios capítulo de número 11, o Senhor quer bendecir a los justos aqui na terra. E hemos visto uma série de episódios e passagens bíblicos onde pessoas que entraram em uma relação de honra com Jesus, como eles puderam alcançar esta recompensa. Alguns la perderam por completo, aunque estavam delante de la palavra viva, o verbo de Deus, el Deus hecho hombre, la persona de nuestro Senhor Jesus, por el hecho de que não lhe honraram, então, não receberam nenhuma recompensa. Alguns lhe honraram parcialmente e receberam, então, uma recompensa parcial, pero aqueles que finalmente lhe honraram ao Senhor com todo o seu coração, eles alcançaram do Senhor uma recompensa completa. E sabe, todo o que há definido, ele haver recebido, receber parcialmente a recompensa, ou haver recebido uma recompensa plena, se define em uma sola palavra. E a palavra é honra. Os que lhe deram honra ao Senhor receberam sua recompensa, pero aqueles que não lhe deram honra perderam sua recompensa, e alguns definitivamente não receberam nenhuma recompensa. Hemos visto como que em la ciudad de Nazaré, dice las Escrituras, Nazaré foi a cidade onde o Senhor ha passado sua infância, ele ha crescido aí, e quando Jesus regressa a Nazaré, ele não pudo fazer ali obras portentosas, senão que ha curado algumas pessoas, talvez um dolor de cabeça, um pouco de febre, um dolor de espalda, pero nenhum cego, nenhum paralítico, nenhum cego ha visto, nenhum paralítico ha caminhado, porque em sua cidade de seu nascimento, do lugar onde ele havia crescido, sencillamente não lhe honraram. Em Capernaum, em aquela casa grande, onde finalmente trajeron um paralítico, le bajaram por el techo. Dice las Escrituras que o poder del Senhor estava aí para sanar. Uau, e eu creio que se o poder del Senhor estava aí para sanar, é porque havia ao menos umas 10 ou 15 pessoas que poderiam perfeitamente ser sanados por completo, haver recebido sua recompensa completa, pero os líderes religiosos, eles cerraram seu coração, eles foram incrédulos, não lhe deram a honra que correspondia ao Senhor, e por lo tanto, eles não receberam seu milagre, não receberam sua recompensa. E somente um homem, somente um paralítico, que foi traído por 4, ele foi curado, porque ha depositado sua fé no Senhor, porque ha creído ao Senhor, porque ele ha honrado ao Senhor. Pero que tremendo é como nós outros, passando também, repassando estas histórias, encontramos a um centurião onde Jesus alaba sua fé, e ademais, as duas pessoas a quienes Jesus mais alabou a fé que eles tinham, não eram de Israel, mas eram estrangeiros. E Jesus disse tanto ao centurião como a la mulher Ciro-fenícia, se acuerda? Não he visto tanta fé sequer em Israel.
E vemos como este centurião, este oficial romano, foi recompensado, recebeu sua recompensa, porque ele entendia de honra, entendia o que era estar bajo autoridade, e por isso ele foi recompensado. A mulher sirofenícia, como se puso debaixo da autoridade de Jesus, e disse: aún os perrilhos comem debaixo da mesa de seu Senhor, e realmente isso foi uma tremenda honra que esta mulher estrangeira ha dado a nosso Senhor, e como ela foi recompensada. E finalmente nós outros hemos visto como aquela mulher trajo um vaso de alabastro, verdade? Uma mulher trajo um vaso de alabastro, lino de unguento. Era o valor do sueldo de um ano completo. E ela derramou a los pés do Senhor, e por isso ela foi honrada. Isso é tremendo, porque o que está passando é que se está cumprindo um princípio bíblico de las Escrituras. E esse princípio está descrito aqui, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, e o versículo de número 30. É importante que você tenha este texto, é clave para todo o que estamos ministrando estes dias. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo de número 30, nos expone o princípio da honra. O Senhor disse: porque eu honrarei, a parte bela do texto, porque eu honrarei a los que me honram e a los que me deshonram. A Reina Valera traduz: me despreciam. Essa é uma palavra realmente forte, pero tão acertada no sentido: aqueles que me desonram, me despreciam, serão desonrados ou serão tenidos em pouco. Desonrar é não dar o devido valor, não cuidar, desconsiderar. E sabe, o Senhor está dizendo exatamente isso. Aquele que não me honra, ele não receberá minha atenção. Então, nós outros vemos de por que muitas pessoas não recebem resposta à sua oração e tudo aquilo, e muitas coisas que eles buscam de parte do Senhor. Nosso Senhor Jesus disse em Juan, capítulo de número 13, Juan, capítulo de número 13, e o versículo de número 20, o Senhor hace a seguinte declaração: de cierto, você deve fazer recuerdo que no grego, assim como no hebreu, quando se queria poner ênfase sobre algo, não há um superlativo, não existe um superlativo, nem em hebreu, nem em grego, mas se põe ênfase, repetindo os términos, repetindo as palavras. Então, quando Jesus disse descente, estabelece, então, o que é o princípio mesmo da honra. E este texto é sumamente importante, porque é a base de tudo aquilo que estaremos ministrando durante todos estes dias, quando o Senhor disse: porque eu honrarei a los que me honrarem e desonrarei, em outras palavras, despreciarei aqueles que me han tenido em pouco. Uau, isso é extremamente importante. Em outras palavras, desonrar quer dizer não ter o cuidado, é desconsiderar. Talvez isso explique a razão de que, porque muitas pessoas elas não recebem aquilo que elas buscam de parte do Senhor. Agora, escute a declaração que hace nosso Senhor Jesus no Evangelho de Juan, no capítulo de número 13 e o versículo de número 20. De cierto os digo, e vocês devem fazer recuerdo de que em hebreu e em grego não existe o superlativo, ou seja, quando se quer poner ênfase sobre algo, o que se hace é repetir os términos, as palavras. Quando Jesus disse de cierto, ele está dizendo: isso é algo que não falha. Isso é uma lei, isso é um mandamento, tem seu próprio peso. Isso não cai por terra. De cierto os digo: el que recibe ao que eu enviare, me recebe a mim. E el que me recebe a mim, recebe ao que me enviou.
Entende que Jesus está estabelecendo uma ordem. Ele foi enviado por el Padre e ele ha enviado a seus servos. Aquele que recebe aqueles que foram enviados por Jesus, ao receber a seus servos, ao honrar a seus servos, estão honrando ao mesmo Jesus. E quando as pessoas honram a Jesus, eles honram a la persona del Padre. É interessante o que o Senhor dijo em Juan, capítulo de número 5, e o versículo de número 41. Glória de homem não recibo. Por que Jesus dijo estas palavras? Glória de homem não recibo. Em aquele momento, Jesus dizia: eu passo toda a honra e toda a glória a meu Padre. Jesus todavia não havia sido glorificado. Assim que a forma de las pessoas honrarem ao Padre em aquele momento era honrar a Jesus. Jesus mesmo se havia estabelecido em um ponto de contato, um eje entre o cielo e a terra. Esta era a forma como as pessoas deveriam acceder ao Padre através da persona de Jesus. Quando honravam a Jesus, eles estavam honrando ao Padre. Agora, que tremendo! É também o que Jesus disse ao povo: sabe, eu he venido, eu vine de mi Padre, ustedes não me han recebido, ustedes me han desonrado, agora eu me vou a ir e vou a regressar quando ustedes digam: bem-vindo, el que viene en el nombre del Senhor. Habrá um dia que este mesmo povo, a nação de Israel, estará clamando e dizendo: bem-vindo, el que viene en el nombre del Senhor. ¿Te das cuenta? Porque ele que está en el nombre del Senhor é um representante del mesmo Senhor. Agora sim, chegamos a Mateus capítulo de número 10. E escute esta declaração sobre honra de parte del Senhor. Mateus capítulo de número 10, los versículos 40 ao versículo de número 42, e você entenderá a relação que existe entre honrar a los siervos del Senhor e a honra que por los siervos del Senhor llega ao mesmo Senhor e por supuesto ao Padre. Jesus disse, Mateus capítulo 10, del versículo 40 ao versículo de número 42. El que a vosotros recibe, a mim me recibe, e el que me recibe a mim, recibe ao que me enviou. El que recibe a um profeta, por quanto és profeta, recompensa de profeta receberá. E el que recebe a um justo, por quanto és justo, recompensa de justo receberá. E qualquer que dê a um de estes pequenitos um vaso de água fria solamente, porquanto és discípulo, de certo os digo, que não perderá sua recompensa. O que o Senhor nos está ensinando são os 3 níveis de autoridade com quem temos contato e com quienes nos relacionamos. Ele habla sobre a honra que é dado a um profeta. Você deve entender este linguagem antigo testamentário, por supuesto. Aqui é uma referência a toda a autoridade eclesiástica, a todo ministério, porque os profetas eram uma representação de tudo isso. Assim que quando ele habla de los profetas, está falando de aqueles que estão em uma posição de autoridade superior a la nuestra. Quando Jesus hace menção a honra a los justos, então ele está falando de aqueles que estão a la par nuestra, são nossos pares que também devem ser honrados. E como devem ser el trato aquelas pessoas que estão a la par com nós, mas também habla de los pequenitos, em outras palavras, sobre aqueles que descansam bajo nuestra autoridade. Uau, é tremendo. Quando nós outros pensamos quanto habla a Bíblia sobre a autoridade,
não somente a autoridade sobre os que estão sobre nós outros, mas não somente honra a los que estão sobre nós outros, não somente honra a los que estão a par de nós outros, mas aqueles que também descansam bajo nossa autoridade. E como há uma recompensa em todas estas relações. Pero hemos visto muitos textos e passagens bíblicos sobre honra hasta aqui. Antes de continuar dando-lhes texto, déjame hacerlo um pouco mais prático para que você entenda melhor como Deus honra ao que dá honra e como a honra atrai ao favor de Deus. Já estive pensando muito sobre isso e como ilustrá-lo. Então, quise buscar algumas declarações de alguns homens de Deus que de alguma forma enmarcaram minha vida e que respeito muitíssimo. Um deles é o famoso evangelista T.L. Osborne. Eu não sei quantos de vocês escutaram falar de este famoso evangelista estadunidense. T.L. Osborne foi um dos primeiros a hacer cruzadas massivas e utilizando a estádio de futebol. T.L. Osborne reunia tanta gente em suas cruzadas, sobretudo em Ásia e em África. Ele isso durante todo o seu ministério em vida, centenas e centenas destas cruzadas e milhares de pessoas vieram ao conhecimento de Jesus através de seu ministério. O mesmo T.L. Osborne disse que cerca de 60 milhões de pessoas chegaram ao conhecimento de Jesus através de suas cruzadas, a maioria em Ásia e em África, sobretudo lo que é Índia e el Quênia. Era impressionante a quantidade de pessoas que eram curadas, como a mão de Deus se manifestava em las cruzadas de T.L. Osborne, a quantidade de paralíticos, de cojos, de cegos. Em uma oportunidade, T.L. Osborne ha compartido de uma dessas cruzadas. Ele estava em África, em Quênia exatamente. Então, uma mulher trajo sua ninha, ela estava morta. E então lhe entregaram a ninha em seus braços e ele, juntamente a sua esposa, começaram a orar por la niña. E de repente, em meio da oração, a niña se puso a llorar e se puso a estornudar. Pero lo mais incrível foi lo que passou. Quando a mamã do niño sacou o lienzo do rosto que estava sobre o niño, a mulher se puso eufórica, ela se puso a saltar, a brincar, e então T.L. Osborne le pergunta e le disse: por que você não se ha emocionado com a niña? Se puso a llorar e quando a niña se puso a estornudar, então ela disse: es que você não entende, Senhor, es que, mira, minha hija, em um de seus olhos, todo lo que ela tinha era o orifício. Ela não tinha o globo ocular. Deus não somente la ressuscitou, mas le puso um olho completo. Le puso um olho completo, le ha ressuscitado e le ha restaurado completamente a vista de menina. E sabe, em todas as cruzadas de T.L. Osborne, se mencionava estes milagros e como o poder do Senhor para curar se manifestava. Estive escutando o testemunho de um outro evangelista sumamente conhecido. Talvez você haya escutado falar del alemão Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, seu ministério está muito dedicado igualmente para a África. É impressionante a quantidade de pessoas que Reinhard Bonk durante muitos anos ha reunido. Centenas de milhares de pessoas se reuniam para escutar a Reinhard Bonk em muitos países de África, sobretudo o que é Nigéria, o que é o Sudão.
e a quantidade de pessoas que eram curadas durante suas ministrações em África. Ele habla de uma oportunidade onde trajeron a la cruzada el hombre mono. ¡Wow! E este homem estava com seu corpo completamente tomado de pelo, e não somente isso. Esse homem vivia sobre os árboles de la ciudad, não vivia em casa. Estava completamente transtornado, possuído por demônios. Le trajeron este homem, e Reinhard Bonnke habla de um momento quando este homem deu um salto sobre a tarima, saltou por cima dele, quase 3 metros de altura, e se caiu no piso completamente desmaiado. E para a surpresa de Reinhard Bonnke, ao dia seguinte, este mesmo homem estava com traje e corbata, completamente sano, porque o Senhor lhe havia tocado, restaurado, sanado, e toda a gente havia visto. Quantas pessoas ressuscitaram através do ministério de Reinhard Bonnke, que tremendo tudo isso, sabe? John Bevere, um outro homem sumamente utilizado por Deus, ele conta das vezes que ele foi à África, e ele habla de uma das vezes que ele foi mais usado por Deus, onde ele ha visto a mano de Deus. Ele estava em Zimbábue, um país de África, e quando ele chegou, como as mulheres lavavam suas manos, lavavam seus pés, le poniam delante de ele um banquete, e então ele foi a la casa de um de los hermanos que o pastor da igreja lo havia levado, e quando ele chega à casa, este hermano, o dueño de casa, le saca os sapatos, le lava os pés, le pone perfume em sua roupa, le besa, le abraça, e quando esse hermano se retira, o pastor lhe disse: "Você sabe quem é este homem?" E Bevere dijo: não tenho ideia. Ele disse: ele é o jefe da Polícia Federal de esta nação. E Bevere lhe disse: pero e como um homem como este pode fazer-me tanta honra? E o pastor lhe disse: ¿acaso você não é o homem de Deus? ¿Acaso você não é o homem de Deus? Pero o mais interessante é que estes 3 homens chegaram a uma sola conclusão de por que Deus obrava tanto quando eles ministravam em Ásia, em países como Índia. Deus obrava tanto em países de África como o Sudão, e sinceramente não passava o mesmo quando eles estavam em Norte-América. É interessante, os mesmos homens, a mesma unção, a mesma palavra, pero quando muito o Senhor curava algum dolor de cabeça, um par de pessoas, pero nada comparado a lo que passava quando eles estavam ministrando em Ásia, em África, em estes países que não tinham necessariamente uma cultura tradicionalmente cristiana. E os 3 disseram o mesmo: estamos seguros de uma coisa. Lo que abriu a porta para tantos milagros em estes países foi a forma como nos honraram. A maneira como eles nos recebem e nos tratam, isso abriu a porta para tanta bendição, sabe? Eu me maravilho quando vamos a predicar em algumas outras partes mais remotas de Bolívia. Eu me acordo que fui a predicar em Tupiza, e quando eu cheguei, me puseram no melhor hotel, com ar acondicionado, uma igreja sumamente sencilla. Puseram a 2 obreiros à minha disposição durante a semana que passado aí. Disseram: pastor, tudo o que você necessite, estes 2 estarão aqui em tu porta, para o que você necessite, para levar-te aonde você necessite. E sabe, como he visto a mano de Deus durante aquelas reuniões, como o poder de Deus se ha derramado, como a gente foi tocada, a quantidade de pessoas que foram alcançadas. Pero sabe que isso não tem relação necessariamente com o mensageiro, mas como o mensageiro é recebido. Como honra atrai honra. E eu te posso dar um exemplo em las escrituras sobre isso que estou falando. Quando nós vamos ao texto de Samuel, você vai encontrar já no capítulo de número 1, a um homem
y él tiene, su nombre es Elcana. Ele tinha a duas mulheres como esposa, isso é coisa do Antigo Testamento. Uma se chamava Penina, a outra se chamava Ana. E como Penina maltratava a Ana, e é tremendo porque disse 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 7, que sempre que Ana subia a la casa del Senhor, então Penina lhe irritava. E é tremendo como Satanás se levanta, verdade, quando nos proponemos a ir a la casa del Senhor. E então lhe irritava e cada ano lhe hacía isso, porque Penina lhe dava muitos filhos a Elcana, mientras que Ana era estéril. E naquele tempo, a forma como uma mulher honrava seu esposo era dando-lhe muitos filhos. Isso era coisa de aquele contexto, de aquele tempo. E então o coração de Ana estava sumamente entristecido hasta um dia em que Ana está tão agobiada, ela não come, mas ela vai à casa do Senhor e ele ora, sua boca se move, pero ele não tem força sequer para pronunciar palavras. E então o sumo sacerdote Eli entra e vê a Ana em aquela situação, ele está tirada ao piso. Não se escuta palavras, aunque seus lábios se movem, porque ela está tão entristecida. E sabe, Eli por este tempo já estava quedando cego. Era um sacerdote cego, sem visão, e não podia discernir o que esta mulher estava fazendo. E Eli sencillamente rusga a Ana. E ele disse: "Que estás fazendo a esta hora? Como uma mulher ébria, tirada no piso, estás ébria a esta hora da manhã, na casa do Senhor?" Te hago uma pergunta: como você reaccionaria diante de semejante ofensa? Mas bem que Ana também não era latino-americana, verdade? Como hubiera reaccionado você? Pero a forma como ele reacciona, ele disse: "No, mi Senhor, es que tu sierva." Uau! Ele honrou ao sacerdote, sabe? Pese que ela foi desconsiderada e ofendida por esse sacerdote, este é o mesmo sacerdote que o Senhor diria futuramente que não teria misericórdia de sua casa e que o sacerdócio passaria de sua casa e de sua descendência. Mas Ana lhe honra a esse sacerdote. E sabe o que? É a boca de um sacerdote sem visão que ele vai declarar uma palavra de bendição e lhe dirá a Ana que ele receberia o que ele havia venido a buscar em la casa del Senhor. Consequência de isso é que 2 anos depois, Ana regressa com Samuel em seus braços e lhe entrega para servir em la casa del Senhor o homem que traeria verdadeiro, incrível, um dos maiores avivamentos da história de Israel. Sabe por quê? Porque Ana honrou ao sacerdote Eli. Uau! Não te parece tremendo? Agora, vamos a Romanos capítulo de número 13, por favor. E escute as palavras do apóstolo Pablo. Romanos capítulo de número 13. Por quê? Necessitamos fundamentar estas verdades à luz da palavra e das escrituras. Porque quando a palavra de Deus está fundamentada em nossa vida, em nosso coração, então nós podemos actuar a partir de uma verdade que foi consolidada em nosso coração. Porque a verdadeira honra procede del coração. Mientras a honra não proceda de seu coração, você não estará dando uma verdadeira honra. Eu conosco algumas pessoas que dizem: "Oh pastor, eu te honro, eu honro a meu pastor, eu honro a meu líder", pero seu coração está e seu coração está lleno de queja, de murmuração, pero é que esta pessoa verdadeiramente não está honrando, porque
Porque a honra não é solamente da boca, mas ela procede do coração, de uma verdade que foi estabelecida el coração. A honra viene del coração, viene del coração. Escute o que diz Romanos, capítulo de número 13, os versículos 1 e 2, porque aqui nós vamos encontrar uma divisão clara de los aspectos de honra. Isso porque a honra está profundamente relacionada com submissão. Repassemos o que quer dizer honra: valorar, conceder peso, honra, respeto. O dicionário Webster de 1828 disse que honra é reverenciar, respeitar, tratar com deferência, submissão, realizar obras relativas a isso. Assim que a submissão é verdadeiro aspecto de la honra. Honrar a uma autoridade é someter-se à autoridade. É o que nós vimos na vida do oficial romano. A ideia tão clara que ele tinha de honra, respeito e submissão. Agora veja como as escrituras dividem estas autoridades delegadas em Romanos, capítulo de número 13, o versículo 1, e o versículo de número 2 diz: someta-se toda persona a las autoridades superiores, porque não há autoridade senão de parte de Deus, e as que há por Deus han sido establecidas, de modo que quem se opõe à autoridade, a lo establecido por Deus resiste, e os que resistem acarreiam condenação para si mesmos. Someta-se. Someta-se é o que disse o apóstolo Pablo. Agora, eu te hago uma pergunta. Que encontramos aqui em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2? ¿Acaso é uma sugerência? ¿Acaso o que Pablo está dando é uma opinião sua personal? Ou se trata de ordem? Por supuesto que se trata de ordem. O contexto em que nós temos de Romanos capítulo 13, por supuesto que está falando de la submissão às autoridades civis, pero nós encontraremos em las escrituras passagens que estão relacionados a los 4 níveis de autoridades delegadas. Você tem a autoridade civil, a autoridade social, familiar e igreja. Dentro de lo que é a autoridade civil, está governo, jueces, policía de modo general. Em las autoridades sociais, temos os jefes, professores, treinadores, gerentes. Em la autoridade familiar, nós encontramos ao padre como cabeça da casa, como as esposas devem someter-se a seus esposos e como os filhos devem someter-se a seus padres. Vamos falar de tudo isso mais adelante, a futuro, pouco mais em detalhe. E nós então temos em la igreja os líderes de uma congregação local, os pastores de uma igreja. Agora, quando nós leemos sobre versículo específico dentro do contexto bíblico sobre uma autoridade, se ela é civil, se ela é social, se ela é de igreja, você deve entender que estes princípios funcionam para todas as autoridades delegadas. Todas as autoridades delegadas. Assim que nós poderíamos, por exemplo, tomar o texto de Mateus, capítulo de número 10, versículo 40 ao 42, verdade? Aquele que dá vaso de água fria a profeta, receberá galardão de profeta. Você deveria entender esta honra a qualquer outra autoridade delegada e constituída legalmente. Escute o que diz em Romanos, capítulo de número 13, versículo 6 e o versículo de número 7. Pois, por esto pagais também os tributos, porque são servidores de Deus, que atendem continuamente a estes. Uau, isso é tremendo. Porque Deus está dizendo, não importa em qualquer área, não somente da igreja, mas em todas as áreas da vida,
de qualquer nível, foram puestas por Deus, estão a serviço de Deus. ¿Para quê? Para que estemos em paz, para que vivamos quieta e reposadamente. Todavia, o versículo 7 diz: pagad a todos lo que deveis. Ao que tributo, tributo; ao que impuesto, impuesto; ao que respeto, respeto; ao que honra, honra. Uau! Agora, déjame mencionar muito brevemente algumas referências bíblicas sobre esses vários níveis de autoridades que foram puestos por Deus. Por exemplo, quando nós vamos a 1 Timoteo, no capítulo de número 6, 1 Timoteo, e lo vamos a proyectar para que lo tenha, o capítulo de número 6, o versículo de número 1. Escute o que dizem as Escrituras sobre a autoridade civil e social. 1 Timoteo, capítulo 6, e o versículo de número 1. 1 Timoteo, capítulo de número 6, e o versículo de número 1. Por favor, diz: todos os que estão bajo o jugo de esclavitud, tenham a sus amos por dignos de todo honor, para que não seja blasfemado o nome de Deus e a doutrina. Agora, nós não estamos em um contexto social de esclavitud. Então, poderíamos interpretar esse texto da seguinte maneira: todos aqueles que são funcionários de alguma empresa, estão bajo um contrato de serviço, considerem a seus jefes, considerem a seu patrão digno de todo honor, para que não seja blasfemado o nome de Deus e a doutrina. É assim como você deve considerar a seu jefe e a seu superior em seu lugar de trabalho, com honor, com honra e com respeito. Em Efésios capítulo de número 5, e o versículo de número 33, nos habla de como deve ser a relação familiar. Escute o que diz Efésios 5:33 e em seguida Efésios 6:1. Efésios 5:33 diz: por lo demais, cada um de vosotros ame também a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Uau, te das conta como está tão clara nas Escrituras, como deve funcionar isso bajo uma ordem. Agora escute sobre os hijos. Efésios capítulo 6, versículo de número 1. Hijos, obedeced en el Senhor a vuestros padres, porque isso é justo. E nós sabemos que é o primeiro mandamento com promessa. ¿Por quê? Porque sempre Deus acompanha a honra com uma promessa de bendição, para que tenhas largos dias sobre a terra. Ora, escute sobre a igreja o que disse. A primeira carta a los Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 12 e o versículo de número 13, as Escrituras dizem assim, primeira a los Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o versículo de número 13. Mira como Deus estabelece e põe uma ordem sobre esta relação com as autoridades eclesiásticas na igreja. Escute, versículo 12 e versículo 13 de 1 a Tessalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcais a los que trabalham entre vosotros e os presidem en el Senhor, e os amonestam, versículo 13, e que los tengáis em muita estima e amor por causa de sua obra. Tened paz entre vosotros. Uau! Honor, estima, respeito. Isso é honra em todas as 4 áreas de autoridade delegada. ¿Por quê? Porque honra genera ordem e bendição. Uau, que tremendo! Agora, que diferença há, verdade, entre os do Ocidente e do Oriente? Sabe, é tão difícil implementar esta ideia de honra e de respeito no mundo ocidental, em comparação com o mundo oriental. Eu te posso assegurar por testemunho
de pastores que já han caminhado a todo o mundo e trabalhado em muitas partes do mundo, que os lugares mais difíceis de estabelecer honra, respeito, autoridade, são os países do Ocidente. É a gente mais difícil de lidiar. E isso porque, escute, porque é muito difícil entender um conceito de reino com uma visão democrática. Porque você deve entender que isso é um reino. Não é democracia. Democracia e reino são formas de governos completamente distintos e diferentes. Ai, pastor, mas que difícil é ter que someter-se, porque na democracia cada um dá sua opinião e vale a posição de los demais, isso controla melhor as coisas. Escute, amigo, isso não se trata de tu líder. Eu não estou falando isso para benefício de tu líder, até porque eu também tenho líderes sobre mim. Isso não se trata de tu líder, isso se trata de ti, se trata de tu vida, se trata de um favor que Deus te quer dar a ti, é um benefício para tu vida, não é para o outro. E uma segunda coisa que nós não podemos olvidar, é que no mundo temos a reis, a ditadores, homens imperfeitos, mas aqui temos a Deus como rei. E Ele é justo, Ele é santo, e Ele é perfeito em todas as coisas que hace. Uau, é verdade que a democracia é buena para o governo terrenal, pero não é o que Deus ha estabelecido em su reino. Escute, quando nós nascemos de novo, então recebemos de parte de Deus uma nova mente. De hecho, somos renascidos e somos renovados em nossa forma de pensar, em nossa estrutura mental. Eu sou capaz de dizer que nós ocidentais quase que fomos treinados para ser rebeldes. Nos han formado para desrespeitar as autoridades e vemos a esse espírito anarquista como se fuera algo bueno, como se fuera algo revolucionário. Nós sentimos los ches del reino de Deus. Fomos formados por uma socialidade com uma mentalidade que não conhece nada sobre reino. Então, quando nós queremos conciliar isso, por supuesto que não funciona, mas eu te quero dizer, estamos em um reino onde temos um rei que é bueno, que é perfeito e que é justo. Ai, pastor, pero allá em China, pastor, as igrejas funcionam nas casas, e cada um está em sua casa e faz seu cultito, e, querido, você realmente não entende como estas coisas funcionam. Aunque estão bajo uma persecução, um impedimento muitas vezes de congregar. Existe uma ordem, uma estrutura de organização, Denise, tão perfeito e tão estruturado que em um determinado momento, um pastor leva 250 mil material em literatura, em livros, para repartir a uma dessas igrejas. Em 2 dias, lo repartiram 250 mil, e então le pergunta a um dos pastores da igreja, como é possível? É porque funcionamos, dijo um dos pastores, bajo uma ordem tão perfeita. Entendemos o que cada um deve fazer, há uma estrutura, uma submissão, uma ordem de funcionamento, e é por isso que nós vemos como realmente, pese um ambiente, um contexto de persecução, há uma igreja que funciona bajo uma hierarquia. Porque é assim como está estabelecido o reino de Deus. É assim. É por isso que Pablo em Romanos disse: someta-se, hipotasso, é a palavra grega. Pónganse cada um debaixo de suas autoridades superiores e tratem-lhes com deferência, com respeito. Sometam-se. É claro que é bueno os cultos familiares.
Es claro que é bueno reunir nossa família, um grupo de pessoas, estudar a palavra. Nós também temos pequenos grupos de crescimento, pero escute, Deus estabeleceu governo em sua igreja. É assim uma igreja neotestamentária, é assim como Deus lo puso. Ele estabeleceu pastores, ancianos, presbíteros, líderes em cada congregação. E sabe que cada crente deve estar sometida a uma casa espiritual e bajo um liderazgo espiritual. ¿Por quê? Porque foram estabelecidos por Deus. Escute uma vez mais o que disse Romanos capítulo de número 13 e o versículo de número 1. Romanos 13, 1. Someta-se toda pessoa às autoridades superiores, porque não há autoridade legalmente constituída. Por Deus han sido establecidos. É tremendo esta palavra, porque a palavra grega para estabelecido é a palavra tasso. E literalmente, tasso quer dizer atribuir, ordenar, instituir. Ou seja, eles não estão aí por voto. Eles não estão aí porque a maioria quis. Não. Eles estão aí porque Deus les puso aí. Toda autoridade, tasso, foi instituída, puesta por Deus. Toda autoridade foi puesta por Deus, estabelecida por Deus. Pero há algo, e não te quero confundir, e necessito que você tenha seus ouvidos abertos para entender isso. Pastor, você está dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Não, eu não estou dizendo isso. Deus lo está dizendo. Não sou eu quem lo digo. Deus é quem lo dijo. Pero você deve entender que toda autoridade é instituída por Deus. Pero não toda autoridade é guiada por Deus. Essas são duas coisas distintas e diferentes. Não necessariamente o hecho de que Deus ha instituído uma autoridade, isso quer dizer que esta autoridade está sendo guiada por Deus. Pero pese ao hecho que esta autoridade não esteja sendo dirigida, guiada por Deus, isso não quer dizer que nós outros necessariamente não devamos someter-nos às autoridades. Sabe o que dizem as Escrituras? Mira que coisa tremenda. Sobre Faraó, dizem as Escrituras: Faraó, para esto mismo te he levantado. E sabe, 2 vezes disse isso, Romanos capítulo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17, é uma cita de Éxodo 9, versículo de número 16. Faraó, para esto mismo te he levantado. Te he levantado para um propósito. E sabe o que? Disse exatamente o mesmo sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, você se acuerda? El Nabucodonosor, de las Escrituras. Se acuerda? El Nabucodonosor, esse homem malo, perverso, para nada. Nabucodonosor era temente a Deus e seu coração temia a Deus. Pero escute o que disse Jeremias, capítulo de número 43. Lo vamos a projetar. Jeremias, capítulo 43, el versículo de número 10. Jeremias 43, versículo de número 10. E diles: assim ha dicho Jehová de los ejércitos, Deus de Israel: e aqui eu enviarei, tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, mi siervo. Mi siervo. Nabucodonosor não era para nada temente ao Senhor. Por lo contrário, por não temer a Deus, em um determinado momento, se lhe cresce seus cabelos como pluma, suas unhas como peçonha de águila. E o homem está comendo pasto no campo, completamente enlouquecido por não haver considerado a Deus. Agora escute o que te vou dizer. La honra é incondicional. Repita comigo. La honra é incondicional, pero la obediência não é incondicional. Pero solo há um único momento. Não é a regra, é o parênteses da regra.
Es la parte de la regla. La regla es obediencia, es someterse. Pero quando uma autoridade dá ordem que contradice a la palavra de Deus, entonces não devemos obedecer. Não devemos obedecer. Solo quando lo que a autoridade pone está em conflito direto com as Escrituras. Você se acuerda de los três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ok? São seus nomes babilônios. El Misael, el Ananias, el Azarias. El rei vem e diz, quando toque as flautas, e a música e os tambores, todos devem inclinar-se delante da estátua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de isso? Então, estes três jovens não se doblegaram. Aunque havia edicto de parte do rei, eles disseram, isso não podemos fazer, ¿por quê? Porque vai em confronto com o segundo mandamento. Não tendrás outros deuses de mim, não harás imagens de escultura. Então, eles se posicionaram, eles se pararam firme, e agora é tremendo, por quê? Porque quando esses três jovens desobedecem a autoridade, o Senhor les bendice. E por que o Senhor les bendice? Porque vale mais obedecer a Deus que a los hombres, pero escute, pero isso, quando vai em confronto direto a lo que Deus ha dicho, lo que Deus ha determinado. Em Daniel capítulo de número 3, Daniel capítulo de número 3, por favor, e o versículo de número 18. Vamos a ler o versículo 18, o versículo de número 28. Diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 18, diz: E se não sepas, ó rei, que não serviremos a tus deuses, nem tampouco adoraremos a estátua que has levantado. Agora, te das conta que hasta aqui os muchachos não lhe faltaram com el honor? Eles dizem, ó rei, e eles se quedaram firmes em la palavra de Deus, lo que Deus havia estabelecido. E então, quando chegamos no versículo de número 28, vemos como Nabucodonosor responde a isso e honra a esses muchachos e disse, bendito seja o Deus de eles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou a seus servos que confiaram em ele e que não cumpriram o edicto do rei e entregaram seus corpos antes que servir e adorar a outro Deus, que su Deus, aleluia. Quando esses muchachos se quedaram firmes no Senhor, les agarraram a los chicos, les lançaram adentro de uma hornalha de fogo, eles estavam com suas mãos, com seus pés atados, e quando caíram no fogo, se queimaram as ataduras, se deshicieron as ataduras, e Deus respaldou a los muchachos, que quedaram firmes no Senhor, porque mais convém obedecer a Deus, sua palavra, seus mandamentos, que a los hombres. Uau, isso é tremendo, pero escute algo, querido, e guarda isso em seu coração. Uma pessoa que não honra a autoridade, ela não ha nascido de novo. Quer conhecer a uma pessoa que não ha nascido de novo? Que não tem seu coração transformado, por mais que ele viva de aparência? É uma pessoa que não honra as autoridades. Pastor, e como você sabe disso? Porque por los frutos conocereis. O fruto que esta pessoa está dando não é de um coração nascido de novo. Não é de alguém que vive bajo as condições del reino. Você se acuerda de Davi e Saul? Você sabe por quantos anos Davi foi perseguido? 14 anos Davi estuvo peregrinando no deserto. 14 anos. O dia que Davi lhe cortou o manto a Saul, se acuerda? Seu coração lhe é pesado. Não lhe tocou a Saul, lhe tocou no manto. O manto habla de autoridade, sabiam disso? O manto habla de autoridade. Davi dijo, uau. Isso é o que não deveria ser. Seu coração pesou. E quando
Finalmente Saúl pereció. E então vino a uma malecita e lhe dijo: Davi, aqui está, el hombre que te perseguia. El hombre que te perseguia por todos esses anos, le he matado. Aqui está sua cabeça. Que haríamos qualquer de nós outros? Celebraríamos e diríamos: ok, Deus ha hecho justiça, mira lo que me ha hecho aí, mira su fim. Não. Davi dijo: como és? Que has hecho? Como pudiste tocar en el ungido del Senhor? En el ungido del Senhor. Algumas pessoas dizem assim: não, os homens puseram a Saúl e Deus puso a Davi. Não. 1 Samuel capítulo de número 15, o Senhor disse, Samuel disse a Davi, disse a Saúl: sabe que o Senhor me enviou para que te ungiera. O Senhor me mandou ungir-te rei sobre Israel. Ele não foi posto por el homem, toda a autoridade foi posta por Deus. Davi sabia de isso. E sabe que isso? Davi honrou a Saúl. Quando muere Saúl e muere Jonatã, sabe que hace Davi? Compõe um cântico para Saúl e para Jonatã. Le canta a Saúl, le honra com cântico. Durante todos os anos de persecução, Davi le honrou a Saúl. E sabe qual é a consequência? El Salmo 89. Salmo 89. Los versos 20 ao verso de número 24. Diz assim, Salmo 89. Verso 20 a 24. São as palavras de Deus para Davi. Escute o que disse Saúl, o que disse el Senhor a Davi: alhei a Davi mi siervo, lo ungí com mi santa unção, mi mano estará para sempre com ele, mi braço também lo fortalecerá, não lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidade lo quebrantará, senão que quebrantarei delante de ele a seus inimigos, e herirei a los que lhe aborrecem. Mi verdade e mi misericórdia estarão com ele, e em mi nome será exaltado su poder. Sabe o que está dizendo o Senhor a Davi? Hey muchacho, tu me honraste quando honraste a Saúl, porque és honrado a mim ungido, agora eu te honrarei a ti. Aqui está, Davi, tu recompensa. Não te parece tremendo? Ok. Quedemos aqui hoje dia. E na próxima semana teremos muito mais por falar deste assunto. É tremendo e poderoso para nossa vida. Oremos. Senhor, graças por tu palavra em este dia. La queremos guardar não somente em nossa mente, mas em nosso coração, para não pecar contra ti. Senhor, ensina-nos por tu Espírito, em nome de Jesus, e que tu pueblo, Senhor, repouse em paz e quietud, porque isso é o que queres para tu pueblo. Senhor, bendecimos esta nação, bendecimos Bolívia e ministramos shalom, tuya, de parte tuya, para este pueblo, para esta nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor lhe bendiga. Nos vemos la próxima semana en nuestro IPC, la recompensa de la honra. con tu mano de poder.
ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Estaré, sé que eres Dios.